Bem, continuando então com a resolução dos exercícios, a gente vai resolver agora um exercício relacionado ao movimento orbital devido à força gravitacional. O exemplo mais claro que a gente tem sobre o movimento orbital é o movimento da Lua em torno da Terra. A Lua fica orbitando, fica dando voltas em torno da Terra devido à atração gravitacional que a Terra exerce sobre a Lua, certo? Por isso que ela fica presa em torno da Terra. Outro exemplo claro, né, que a gente tem de movimento orbital provocado pela atração gravitacional é o movimento da Terra. A Terra também fica orbitando em torno do Sol. O Sol exerce a força de atração gravitacional sobre a Terra e prende a Terra em uma órbita fechada elíptica, certo? Nós agora vamos trabalhar estes movimentos orbitais e vamos tentar relacionar as características dos movimentos, o período do movimento orbital com o raio, o tamanho da órbita, né? E com a massa que estabelece o campo gravitacional para que esse satélite, né, que fica orbitando, fique preso. Então, por exemplo, no caso da Lua, o período é mais ou menos 30 dias, né? O tempo em que a Lua demora em dar uma volta completa em torno da Terra é 30 dias. Esses 30 dias está relacionado com a massa da Terra e com a distância entre a Lua e a Terra, que é o raio da órbita. Tá? No caso da Terra, o período já não é 30 dias, né, como a Lua. A Terra tem um período em torno do Sol de 365 dias, né, seria um ano, para a Terra dar uma volta completa em torno do Sol. Este período da Terra, esses 365 dias, é esse valor exato porque esse valor depende da massa do Sol, que estabelece o campo gravitacional que prende a Terra, né? E também esse período de 365 dias depende da distância entre o Sol e a Terra, do raio da órbita da Terra em torno do Sol, certo? Então a gente vai explicar melhor quais que são as relações entre estas características do movimento orbital. Mas para simplificar nosso estudo, a gente vai supor que estes movimentos orbitais são movimentos que se realizam de forma circular, seriam movimentos circulares uniformes. A gente sabe, né, que da lei de Kepler, a verdadeira forma das órbitas são curvas elípticas, né, são elipses. No entanto, na prática, essas curvas, essas elipses das trajetórias do planeta são em muita boa aproximação círculos. São uma elipse, um círculo deformado, mas na prática é muito pouca essa deformação. Então a gente pode aproximar muito bem as órbitas dos planetas como se fossem círculos. E é por isso que a gente vai começar essa resolução de exercício revendo rapidamente, né, algumas noções do movimento circular. Essa vai ser uma revisão breve, pois você já tem visto esse movimento circular uniforme previamente, né, nas aulas de Física 1. Então, a gente vai lembrar um pouco do movimento circular uniforme, ok? No movimento circular uniforme, o corpo aqui fica realizando essa trajetória e fica dando voltas, né? Tem uma trajetória que é uma trajetória circular, né? Então, essa bolinha aqui fica realizando um, desenhando um círculo, né, no espaço, um círculo de raio fixo E, certo? No movimento circular uniforme, eh, a rotação é de tal forma que a velocidade angular é constante, certo? Ele tem certa quantidade de revoluções por minuto. E esse valor de RPM, de revoluções por minuto, né? A velocidade angular, é constante no movimento circular uniforme, ok? No movimento circular uniforme também a gente tem que existe essa velocidade angular, mas também existe a velocidade da própria partícula, né? Que não está relacionada aos ângulos, sino é a velocidade que a partícula tem em cada instante de tempo.
Esse aqui a gente vai chamar de velocidade tangencial e ela é constante, ela sempre é o mesmo valor v. Melhor dito, o módulo da velocidade tangencial vai ser constante, né? Ela não muda de valor, de intensidade, a velocidade sempre é a mesma, o comprimento do vetor, mas esse vetor muda de direção, né? A gente está vendo aqui que a velocidade tem uma orientação, uma direção aqui, aqui é outra e aqui é outra. Então a velocidade, ela o módulo da velocidade permanece constante, mas a direção não, a direção muda. Então a gente não pode dizer que a velocidade é constante, é o módulo dela somente. Como a velocidade não é constante, né, ela muda em direção apenas, existe uma aceleração associada a essa mudança na velocidade. Essa aceleração vai ser a aceleração centrípeta, que é esta seta vermelha aqui. A gente chama dela de aceleração centrípeta porque ela sempre aponta para o centro do movimento, certo? Então, e a aceleração centrípeta também é constante no movimento circular uniforme. Então, estas são as características principais do movimento circular uniforme, MCU, velocidade angular, velocidade tangencial e aceleração centrípeta. Além dessas três, a gente tem que existe outra quantidade interessante, que é o período, que é o tempo que a partícula demora em completar uma volta completa, certo? Em realizar uma volta completa. E aqui a gente vai relembrar brevemente qual é a relação entre estas quantidades do movimento circular uniforme. Ok? Então, o período, né? O período é o tempo necessário para dar uma volta completa. A velocidade angular, que a gente denota por W, é uma medida da mudança no ângulo, né, por unidade de tempo, certo? É o ângulo percorrido pela bolinha em um certo tempo. Se a gente lembra que o ângulo percorrido pela bolinha em uma volta completa é 2π, né? E o tempo necessário para dar essa volta completa é o período, né? Pela definição do período. A gente vai ter essa expressão para a frequência, a velocidade angular. A velocidade angular vai ser 2π sobre o período, certo? Agora, a velocidade tangencial ela está relacionada com o deslocamento da partícula, certo? É o deslocamento por unidade de tempo. Só que a gente vê aqui do gráfico aqui acima, né, que os deslocamentos da partícula estão restritos a ficar acima do círculo. Então, os deslocamentos sempre vão ser pedaços do círculo, né? Certo? Por exemplo, em este tempo, a partícula vai percorrer esta distância, que é um pedacinho da circunferência, é um arco de circunferência. E o comprimento desse arco, né, de circunferência vai depender do ângulo, aqui, né, este ângulo aqui, e vai depender do raio, certo? A gente sabe por geometria básica, né, que este pedaço de arco é o raio vezes o ângulo, né? Então, os deslocamentos, como são pedaços de circunferência, arcos de circunferência, os deslocamentos vão ser o raio, né, vezes o ângulo percorrido pela partícula nesse tempo, né? Esse raio vezes ângulo vai dar o deslocamento, o pedaço de circunferência. A gente divide isso pelo tempo. Isso aqui vai ser então a velocidade tangencial. Ok? Então, a velocidade tangencial vai ser o raio, né? O raio é constante, sai aqui. E o ângulo dividido pelo tempo é a velocidade angular. Então, essa aqui é a nossa segunda fórmula do movimento circular uniforme. A velocidade é o raio vezes a velocidade tangencial. É o raio vezes a velocidade angular. Outra fórmula que a gente tem que lembrar
do movimento circular uniforme é a fórmula da aceleração centrípeta. Se pode mostrar que a aceleração centrípeta, né, que está orientada ao centro, vai ser v ao quadrado, a velocidade tangencial ao quadrado, dividido pelo raio. E se a gente utiliza que a velocidade tangencial v é wr, quando a gente faz isso, eleva isso ao quadrado, divide por r, vai ficar w ao quadrado vezes r. Então, esse aqui é a fórmula da aceleração centrípeta, e o que a gente está vendo aqui são as fórmulas que a gente vai utilizar. Estas fórmulas são fórmulas gerais para qualquer movimento circular uniforme, sem importar a força que segura o corpo para que ele se mantenha fazendo esse movimento circular uniforme, certo? Agora nós vamos aplicar estas fórmulas do movimento circular uniforme para o movimento orbital. O movimento orbital tem a característica especial, né, em que a força que mantém o corpo realizando esse movimento circular é a força gravitacional. Ok? Bem, então agora vamos falar sobre o movimento dos satélites gravitacionais. Os satélites vão realizar um movimento circular uniforme em torno de um planeta, pode ser a Terra, né? Só que o ponto importante deste movimento dos satélites é que eles ficam em órbita devido à força de atração gravitacional que eles sentem devido à presença do planeta, certo? Então, essa força de atração gravitacional que atua à distância, né, vai fazer com que o satélite fique orbitando em torno desse planeta. Então, neste caso, né, digamos, o planeta seria este aqui, esta massa enorme, massa M maiúscula, e o satélite tem uma massa M minúscula, né, seria esse aqui. Ok? Existe então uma força de atração sobre esse satélite, né, devido à massa M maiúscula, né, devido ao planeta, e essa força vai ser uma força centrípeta, certo? E essa força centrípeta sobre esse satélite vai gerar então uma aceleração sobre esse satélite, vai gerar uma aceleração centrípeta, certo? E da segunda lei de Newton, né, a gente lembra, a segunda lei de Newton diz que por cada força a gente gera uma aceleração, e a força vai ser a massa pela aceleração. Então, neste caso, a força centrípeta vai ser a massa vezes a aceleração centrípeta, certo? Mas neste movimento específico dos satélites, é a força de atração gravitacional a que vai manter o movimento desses satélites em órbita, certo? E segundo a lei de Newton da gravitação, né? Essa força de gravitação que vai prender esse satélite e vai fazer ele orbitar em torno dessa massa maior M. Essa força gravitacional é proporcional ao produto das massas, né? E cai como quadrado da distância, né? R aqui é a distância entre os centros de massa desses corpos esféricos, né? Seria o raio da órbita dos planetas, né? Então, um ponto importante aqui é que a gente vai identificar que esta força centrípeta vai ter que ser igual à força da gravidade, porque a força da gravidade é a que vai gerar este movimento circular uniforme dos satélites, certo? Então, neste caso do movimento orbital, a força centrípeta vai ser dada pela força de atração gravitacional sobre o satélite devido ao planeta, né? Então a gente pode igualar, né? A força centrípeta vai ser a massa vezes a aceleração centrípeta, e a força da gravidade é gmm sobre o raio ao quadrado. Portanto, a gente pode calcular o valor da aceleração centrípeta aqui, certo? O interessante aqui, que é bom notar, é que a massa do satélite, M minúscula, desaparece, vai embora, né? Se cancela. E o valor da aceleração centrípeta desse satélite vai depender somente da massa do planeta, né? É gm
sobre eje ao quadrado. Raiz quadrada disso é a aceleração centrípeta desse satélite. Então, a aceleração dele só depende da massa do planeta e do raio da órbita, né, no qual ele está girando. Não depende da massa do próprio satélite em si. O satélite pode ter 10 kg ou 1000 kg, ele vai ter a mesma aceleração centrípeta nessa órbita, porque essa aceleração centrípeta só depende da massa do planeta e do tamanho da órbita, certo? O raio da órbita. Mas no movimento circular uniforme, né, que a gente acabou de revisar, a gente tem que a aceleração centrípeta vai ser a velocidade tangencial dividido pelo raio da órbita. Ou seja, a velocidade teria que ser dada pela raiz da aceleração centrípeta vezes o raio, né? E se a gente tem uma fórmula da aceleração centrípeta, a gente vai ter uma fórmula também para a velocidade tangencial, V. Esta velocidade tangencial é a velocidade do satélite, né? Eu vou chamar velocidade orbital porque é a velocidade com que ele está girando, certo? Em torno do planeta. Então essa velocidade orbital do satélite, né, vai ser a raiz quadrada de gm dividido pelo raio. E de novo, né, essa velocidade orbital do satélite, ele só depende da massa do planeta e do raio da órbita. Isso se fosse um satélite em torno de um planeta, em torno da Terra, por exemplo, né? A velocidade dele só dependeria da altura, né, no qual o satélite está girando e da massa da Terra. Mas a gente pode pensar que esse corpo que está orbitando seria um planeta e a massa maior no qual ele orbita seria o Sol. Nesse caso, então, a velocidade dos planetas, né, a velocidade com que os planetas giram, estão orbitando, vai depender somente da massa do Sol, né, a massa maior, e do raio da órbita, ou seja, a distância do Sol até o planeta. Certo? Então, a massa do Sol é uma constante, mas o raio da órbita dos planetas depende do planeta. Então, os planetas que têm uma órbita, um raio menor, pequeno, né, vão ter uma alta velocidade, certo? A menor o raio, maior a velocidade. Então, quem tem uma órbita pequenininha, ele gira muito rápido. E quem está muito longe, né, que tem o planeta que estiver mais longe, né, Júpiter, Netuno, né, tem um raio da órbita muito grande, isso implica que a velocidade orbital vai ser pequena. Então, Júpiter, né, ele gira mais devagar, né, em torno do Sol, mas Mercúrio, que está bem próximo, gira muito mais rápido. Essa fórmula aqui da velocidade orbital é a que nos diz como que giram os planetas em torno do Sol. Essa velocidade orbital dos planetas vai depender da massa do Sol e do raio da órbita. Também do movimento circular uniforme, né? A gente sabe que a velocidade tangencial é a velocidade angular vezes o raio. Então a velocidade angular, né, é a velocidade tangencial dividida pelo raio, né? E, portanto, a gente também pode obter uma expressão para a velocidade angular, W. W é V sobre R, então vai ser Gm sobre R ao cubo, e a raiz quadrada disso vai ser a velocidade angular, certo? Esta aqui é a V é a velocidade orbital, essa aqui é a velocidade angular. A gente poderia medir essa velocidade angular em radianes por segundo, né? Mas a gente pode medir também a velocidade angular em RPM, que são revoluções por minuto, ou seja, quantas voltas dá por um minuto. Então W é a velocidade angular, quão rápido está girando os planetas, certo? E aqui de novo a gente tem a mesma característica, né? Que a maior o raio, menor velocidade angular, ou seja, a maior raio gira mais devagar.
certo? Maior órbita, né? Uma órbita maior. Quem está mais longe gira devagar, quem está próximo gira rápido. Bem, podemos ter também, né, o período da órbita, certo? O período do satélite, né? Por quê? Porque a velocidade angular, a gente sabia que era 2π sobre o período, portanto o período é 2π sobre a velocidade angular, ou seja, o período vai ser 2π raiz de r ao cubo sobre gm, né? A fórmula do período. De novo, se a gente pensa que esse satélite fosse um planeta e a massa em torno do qual esse planeta gira é o Sol, este período vai ser o tempo que demora o planeta em dar uma volta em torno do Sol. Então isso a gente chama de um ano. O tempo necessário para dar uma volta em torno do Sol é um ano, né? No nosso caso, da Terra, o ano é 365 dias. Mas isso depende do nosso raio da órbita, certo? Da distância entre o Sol e a Terra. Quem estiver mais próximo, né, Mercúrio e Vênus, tem um raio menor, então eles vão ter um tempo menor, um período menor. Ou seja, o ano de Mercúrio vai ser menor porque ele está mais próximo, então ele demora menos tempo em dar uma volta completa em torno do Sol. Júpiter ou Saturno, né, que estão mais longe, tem um raio da órbita maior, né? E o ano deles é muito maior. O ano deles não é 365 dias, é mais, certo? Então, esse aqui é uma característica para qualquer satélite orbitando em torno de uma massa grande, né? Esse satélite pode ser um satélite artificial que a gente lança no espaço, né, e para girar em torno da Terra, mas pode ser um planeta também que está girando em torno do Sol, certo? E aqui uma coisa interessante é que esse tempo de volta, esse tempo em que o corpo precisa para terminar de dar uma volta completa em torno dessa massa m, é a forma em que os astrônomos, né, conseguem ter evidência de buracos negros, por exemplo. Um buraco negro é uma estrela escura, né, uma estrela que não emite luz, muito massiva, então é uma região escura no espaço, mas às vezes tem estrelas que estão orbitando em torno de buracos negros. Se você consegue medir o tempo da órbita, né, o período da órbita dessas estrelas e o raio da órbita, né, a gente teria o período, né, o tempo em dar uma volta completa, e a gente teria o raio da órbita. Né? Se a gente tem essas informações do tempo da órbita e o raio da órbita, a gente pode inferir o valor da massa que está aí dentro, certo? Então, essa massa no qual esse objeto está girando, embora não seja perceptível pelos olhos, né, a gente pode inferir o valor dela, certo? É dessa forma que a gente pode inferir o valor da massa do Sol também. A gente mede o tempo da Terra, né, em dar uma volta completa, o período. A gente tem uma ideia também da distância entre a Terra e o Sol. E com essas informações do período da órbita da Terra e do raio da órbita da Terra, a gente pode inferir um valor da massa do Sol, certo? Sem ir até lá e medir diretamente, né? A gente tem uma medida indireta da massa do Sol, certo? Bem, se considerarmos que o satélite que está girando em torno da massa maior é um planeta, e essa massa maior, M maiúscula, é a massa do Sol, a gente pode utilizar essa expressão aqui e calcular essa fórmula aqui, o quadrado do período dividido pelo raio da órbita ao cubo, certo? Neste caso seria o quadrado do período do planeta, né? O quadrado do tempo que ele demora em dar uma volta completa, o ano do planeta, né? Esse período ao quadrado dividido pelo raio ao cubo da órbita desse planeta, né? A distância do Sol até esse planeta. Se a gente faz essa conta do período ao quadrado sobre raio ao cubo,
isso aqui vai ficar 4π² sobre a massa do Sol, certo? Esta expressão aqui é muito importante, porque isso quer dizer que se a gente calcula ela, né, para todos os planetas, sempre tem que dar o mesmo resultado, 4π² sobre g, a massa do Sol. Então, esta conta aqui, o quadrado da órbita do planeta, né, do período da órbita do planeta, sobre o raio ao cubo dessa órbita, vai dar um resultado que é independente dos planetas, ou melhor dito, é o mesmo resultado para todos os planetas, pois só depende da massa do Sol. Então, digamos que a gente tem dois planetas. A gente tem aqui o Sol, bem, esse seria o Sol, e a gente tem um planeta 1, certo? Esse aqui tem um raio 1 da órbita, né? E ele tem um período 1 em dar a volta. E a gente tem aqui outro planeta 2, que ele também gira em torno do Sol, né? Ele tem outro período, certo? E tem outro valor do raio, raio 2. Se a gente faz essa conta do período ao quadrado do primeiro sobre o raio da órbita ao cubo, isso aqui vai ser a mesma coisa que o quadrado do período do segundo sobre o raio do segundo ao cubo. Por quê? Porque isso aqui só vai ser 4π² sobre g, a massa do Sol. Não depende dos planetas, depende da massa do Sol, certo? Então, isto aqui é o resultado de Kepler. Esta aqui é, na verdade, a terceira lei de Kepler. Este aqui, então, é o resultado de Kepler. Kepler obteve esse resultado fazendo medições diretas nos períodos dos planetas, né, e nos raios de suas órbitas. E ele viu que para todos os planetas, o quadrado do período dividido pelo raio da órbita ao cubo sempre é o mesmo para todos os planetas, certo? Então, isso aqui a gente obteve este resultado utilizando a fórmula de Newton. Na verdade, foi o contrário. Foi primeiro Kepler e depois veio Newton. E com Newton chega até sua fórmula do inverso do quadrado, porque ele vê que com essa fórmula da força gravitacional, que é proporcional às massas e proporcional ao inverso do quadrado, com essa fórmula de Newton, ele conseguiu explicar os resultados de Kepler, certo? Então, este aqui é para os movimentos dos satélites, e agora sim a gente vai partir para o exercício, ok? Bem, neste exercício se diz que a gente tem que a Lua está orbitando em torno da Terra, né? Com uma trajetória circular. Então aqui a gente tem a Lua, e este objeto aqui vai ser a Terra, e aqui vai ser a massa da Terra, certo? A Terra tem certo raio, né? Se diz que o período da órbita da Lua é mais ou menos, né, 27,3 dias. A partir desse valor, se pede encontrar a distância da Lua ao centro da Terra, certo? Então se pede calcular o valor desta distância. Quanto que é o raio da órbita da Lua, certo? Então, para resolver esta questão, a gente também vai precisar do valor da massa da Terra, que se encontra numa tabela, certo? E o valor da massa da Terra é 598 vezes 10 a 24 quilos, ok? E se pede o valor de R. R é a distância, né, da Terra à Lua, né? E também é o raio da órbita. Bem, então a gente já sabe aqui que essa força centrípeta vai ser igual à força gravitacional. Essa força gravitacional, então, implica em uma aceleração centrípeta aqui, certo?
neste movimento orbital, temos que a força centrípeta vai ser igual à força devido à atração gravitacional, só que a força centrípeta é massa vezes a aceleração centrípeta. E a força gravitacional, pela lei de Newton, né, da atração gravitacional, é proporcional ao produto das massas, né, G, massa da Terra, vezes massa da Lua, sobre o raio ao quadrado, que é a distância entre a Lua e a Terra, né, que é o que está sendo pedido nesta questão. Certo? Aqui a gente vê que podemos eliminar a massa da Lua, né, então o resultado vai ser independente da massa da Lua. E aqui a gente vai utilizar resultados do movimento circular uniforme, né? Do movimento circular uniforme, né? Temos que a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r, né? Ou é w ao quadrado sobre r, né? V é velocidade tangencial, w é velocidade angular, mas w é 2π sobre o período. Então, ao quadrado vai ficar 4π ao quadrado sobre o período ao quadrado vezes r. Esta aqui é a fórmula da aceleração centrípeta. E aqui a gente vai utilizar agora. Bem, portanto, então a aceleração centrípeta, que é 4π ao quadrado r sobre t ao quadrado, né? T é o período da órbita, né? R é o raio da órbita, tem que ser igual a g, a massa da Terra, sobre o raio da órbita. E aqui então a gente tem uma equação para calcular o raio da órbita, né? A gente tem então que o raio ao cubo, né, vai ser igual a g, a massa da Terra, vezes o período ao quadrado sobre 4π ao quadrado. Ou seja, o raio vai ser a raiz cúbica de g, a massa da Terra, o período ao quadrado, sobre 4π ao quadrado. Certo? Então, a gente tem que utilizar aqui os valores, né? Bem, utilizando que a constante da gravitação universal é 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton por metro quadrado dividido por quilo ao quadrado, né? A massa da Terra está dada lá em cima, né? Que é 5,98 vezes 10 a 24 quilos. E o período é 27,3 dias, né? Da Lua em torno da Terra. 27,3 dias. Só que esse aqui a gente tem que passar para segundos em sistema internacional. Dias é 24 horas, um dia, né? Uma hora é 60 minutos e um minuto é 60 segundos. Então esse aqui é o valor da órbita da Lua, do período da Lua em torno da Terra em segundos. Fazendo isto e colocando nesta expressão aqui, a gente tem um valor do raio da órbita da Lua em torno da Terra, ou seja, a distância entre a Lua e a Terra. Então, fazendo esta conta, a gente vai obter este valor, 383,06 vezes 10 a 6 metros. Este aqui é o resultado da distância entre a Lua e a Terra, né? Certo? Então, este exercício então serve para ver como que se relacionam o período da órbita de um satélite com o raio de sua órbita e a massa que estabelece o campo gravitacional sobre o qual esse satélite está orbitando. Ok?